Meus queridos irmãos, graça e paz, eu sou o pastor Adevan Silva e hoje eu quero falar sobre um homem chamado. Quero fazer isso à luz de Gênesis capítulo 12, versículos 1 ao versículo de número 4. Um homem chamado. O capítulo 11 e 12 do livro de Gênesis revela a chamada de Abraão, que aqui ainda é chamado de Abrão. O nome Abrão significa pai grande ou pai elevado. Já o nome Abraão significa pai de uma grande multidão ou pai de uma grande nação. Abraão é chamado por Deus e tornou-se o nosso pai na fé. Abraão era íntimo de Deus, pois a Bíblia diz que ele era amigo de Deus, aludida em 2 Crônicas capítulo 20, versículo de número 7. Abraão é um homem chamado, e um homem chamado tem alguns desafios. Primeiro desafio, o desafio de renunciar. Abraão tinha que renunciar, e todo homem chamado tem que renunciar a alguma coisa. Abraão teve que renunciar à sua própria vontade, seus amigos, parentes e a sua terra. O comentarista Moody, citando o bispo Riley, diz que Abraão tinha que renunciar às certezas do passado e enfrentar as incertezas do futuro. Um homem chamado, às vezes, tem que deixar as certezas do passado para trás e enfrentar as incertezas do futuro. O primeiro desafio na vida de um homem chamado é renunciar. O segundo desafio na vida de um homem chamado é o desafio de obedecer. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 12, versículo de número 4, assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. Em Hebreus capítulo de número 11, que é a galeria dos heróis da fé, Hebreus capítulo 11, versículo 8, diz que Abraão, sendo chamado, obedeceu. Então, o desafio na vida de um homem chamado é obedecer. Obedeça a sua chamada, obedeça a direção de Deus, obedeça aquilo que Deus tem para a sua vida. Terceiro desafio na vida de um homem chamado é o desafio de ser guiado por Deus. Deus não deu um mapa a Abraão. Deus não deu uma bússola a Abraão. Deus só disse: vai para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão saiu obedecendo e sendo guiado por Deus. Quando Deus guia você, não tem como dar errado. Quando Deus guia você, não tem como dar errado. Ele vai na frente, abrindo portas, derrubando gigante, abrindo o mar vermelho, abrindo o Jordão, apagando a força do fogo e dando vitórias a você. Quarto desafio na vida de um homem chamado é o desafio de ser uma bênção. Verso 3, Deus diz a Abraão, em Gênesis capítulo 12, verso 3, e abençoarei os que te abençoares, e amaldiçoarei os que te amaldiçoares, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Deus diz no verso de número 2, far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Bênção, em síntese, significa favor divino, meio de felicidade. Deus está dizendo a Abraão: seja meio de felicidade para as pessoas. Então está aqui os desafios de um homem chamado. Mas vamos observar agora as 3 marcas de uma chamada. 3 marcas de uma chamada. Primeira marca: um homem chamado tem promessas. Um homem chamado tem promessas.
Está aí no verso 2 e verso 3. Deus, quando chama Abraão, fez algumas promessas. E aqui Deus faz pelo menos 7 promessas a Abraão. Deus é um Deus de promessas. A Bíblia é um livro de promessas. Há uma visão teológica que a Bíblia tem 8.810 promessas. Dessas 8.810 promessas, Deus faz ao homem cerca de 7.487 promessas. 75% das promessas na Bíblia é de Deus para o homem. E quando Deus promete, Ele cumpre aquilo que prometeu. E aqui Deus faz a Abraão pelo menos 7 promessas. Primeira promessa: far-te-ei uma grande nação. Verso 2, Deus está dizendo a Abraão: eu vou te abençoar e você vai se tornar uma grande nação. Segunda promessa: abençoar-te-ei. Eu vou te abençoar, Abraão. Verso 2, a Bíblia diz em Provérbios capítulo 10, versículo 6, que a bênção do Senhor está sobre a cabeça do justo. Em Provérbios capítulo 10, versículo 22, diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Quando Deus chama, Ele abençoa. Terceira promessa que Deus faz a Abraão: engrandecerei o teu nome. Verso 2. Literalmente aqui é: te farei famoso, te farei conhecido. É Deus que tira o homem do anonimato e coloca na fama. É Deus que exalta, é Deus que abate, é Deus que eleva, é Deus que faz o que Ele quer na vida daqueles que Ele chama. Quarta promessa: tu serás uma bênção. Verso 2. Quinta promessa: abençoarei os que te abençoares. Quem te abençoar, eu vou abençoar. Verso 3. Sexta promessa: amaldiçoarei os que te amaldiçoares. Verso de número 3. Sétima promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia! Então Deus chama e faz promessas. Deus te chamou, Ele fez promessas. Vou te levantar, vou te usar, vou te abençoar, vou te levar para nações e vou te usar na minha obra. Então fique firme, a promessa está de pé. Segunda marca na vida de um homem chamado: provação. Um homem chamado é provado. A Bíblia diz no Salmo 11, verso 5, Deus prova o justo. Gênesis capítulo 22, verso 1, depois destas coisas, provou Deus a Abraão. O Deus que chama é o Deus que prova. A prova na Bíblia visa nos aproximar de Deus. É na prova que Deus se revela. É na prova que Deus nos fortalece. É na prova que você sente a glória e o cuidado de Deus na sua vida. É na prova que Deus aumenta a tua comunhão com Ele. É na prova que Deus se revela. É depois da tempestade que você vê Deus agir. Lembra dos discípulos? Depois da tempestade que Jesus repreendeu, eles olharam um para o outro e disseram: mas quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Lembra de Jó? Jó 42, verso 5. Com o ouvido dos meus ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te vê. Jó estava dizendo mais ou menos assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te vê. Eu tenho testemunho, eu caminhei contigo, o Senhor se revelou a mim. Então, um homem provado é um homem chamado é um homem provado. Terceira marca de uma chamada: um homem chamado é transformado por Deus. Deus transformou Abrão em Abraão, transformou Abrão de pai grande, pai exaltado, para
pai de uma grande nação, pai de multidões. Deus transformou Abraão. Ele deixou a idolatria para adorar ao verdadeiro Deus. Quando Deus chama, Ele transforma. Quem é chamado é transformado por Deus. E quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Que Deus te abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus. Amém.